Travis Victor Alexander nasceu em 28 de julho de 1977 em Riverside, Califórnia, filho de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Era um de 8 filhos, tendo 2 irmãos mais velhos, Gary e Greg, e 5 irmãos mais novos, Tanisha, Samantha, Hillary, Steven e Ellie. A infância de Alexander foi marcada por graves dificuldades. Ambos os pais eram viciados em metanfetamina. A família vivia na pobreza. Em seu blog pessoal intitulado Raising You, Alexander escreveu sobre seus primeiros anos. Seu pai estava ausente, deixando as crianças aos cuidados de sua mãe, cuja dependência de drogas piorava progressivamente. Alexander descreveu ser espancado se ele ou seus irmãos acordassem a mãe enquanto ela dormia após o uso de drogas. As crianças tinham que cuidar de necessidades básicas sozinhas, incluindo comida e banho. Alexander escreveu que quando sua mãe dormia por dias, nenhuma comida era cozida, e o que estava disponível seria comido ou apodreceria, e então o que estava podre seria comido. Em seu blog, Alexander escreveu sobre uma memória específica aos 6 anos de idade. Ele gritou o mais alto que podia durante todo o dia para que sua avó nas proximidades viesse buscá-lo e levá-lo para o fim de semana. Ele gritou por tanto tempo e tão alto que acordou sua mãe em coma tempo suficiente para que ela o espancasse por acordá-la. Quando ela voltou para a cama, ele voltou a gritar. Naquela noite, sua avó veio buscá-lo enquanto sua mãe dormia. Alexander escreveu que esse foi o dia em que chegou à conclusão de que havia um Deus. Aos 8 anos de idade, Alexander mudou-se para a casa de seus avós paternos. Após a morte de seu pai em julho de 1997, quando Alexander tinha 20 anos, seus 7 irmãos também foram acolhidos por sua avó paterna. Seu irmão Steven Alexander declarou mais tarde que a avó era uma santa que os vestia e alimentava, fornecendo a estabilidade que lhes faltara. Sob os cuidados de sua avó, Alexander tornou-se ativo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele prosperou nesse ambiente. Tinha amigos, um sistema de apoio e um propósito. Alexander disse a um amigo que antes de se juntar à igreja frequentemente se envolvia em brigas. A Igreja Sud forneceu estrutura e direção. Alexander não frequentou a universidade, declarando que não era para ele. Como adolescente, aspirava a se tornar um palestrante motivacional e trabalhou em vários empregos em telemarketing e varejo. Ele fazia stand-up sob o alter ego Ed Snell. Apesar de seu início difícil, Alexander tornou-se um adulto bem-sucedido. Trabalhava como palestrante motivacional e vendedor de seguros jurídicos para Prepaid Legal Services, mais tarde conhecida como Legal Shield. Foi descrito por amigos como carismático, bonito e profundamente comprometido com sua fé mórmon. Aos 30 anos vivia em Mesa, Arizona, desfrutava de sucesso financeiro, viajava internacionalmente e mantinha uma vida social ativa. Jodi Ann Arias nasceu em 9 de julho de 1980 em Salinas, Califórnia, filha de William Ângelo Arias e Sandra D. Allen Arias. Tinha 4 irmãos. Uma meia-irmã mais velha, uma irmã mais nova Angela, e 2 irmãos mais novos Carl e Joseph. Os relatos da infância de Arias variam. Em entrevistas, Arias descreveu sua infância como quase ideal, ou praticamente perfeita. Sua amiga do ensino médio Tina Ross declarou que Arias era uma boa menina que não parecia nem um pouco estranha. Sua mãe, Sandy Arias, confirmou em uma entrevista que a criação de Jodi foi normal e feliz. Sandy descreveu o companheiro de brincadeiras mais próximo de Jodi como seu irmão Carl, que era 2 anos mais novo. A família era de classe média com valores tradicionais. Os avós de Jodi moravam nas proximidades. No entanto, Arias afirmou mais tarde que sofreu abuso a partir dos 7 anos de idade. Ela declarou que seus pais a espancavam com cintos e colheres de madeira para fins disciplinares. Quando seus pais foram entrevistados por investigadores, indicaram que Jodi tinha problemas mentais e poderia ser bipolar. Seu pai declarou que Jodi não havia sido honesta com seus pais, desde que a pegaram cultivando maconha em recipientes Tupperware, quando tinha 14 anos. Arias frequentou a Eureka Union High School, mas abandonou no 11º ano. Mais tarde obteve seu GED. Arias foi descrita como inteligente, artística e às vezes rebelde. Desenvolveu interesse por fotografia aos 10 anos e a seguiu como profissão.
Como jovem adulta, trabalhou em vários empregos, incluindo como garçonete. No outono de 2001, aceitou um emprego de garçonete no Ventana Inn and Spa, em Carmel, Califórnia, onde conheceu Daryl Brewer, o gerente de alimentos e bebidas. Começaram a namorar em 2003 e compraram uma casa juntos em Palm Desert, Califórnia, concordando em pagar $2.800 cada um por mês como pagamento de hipoteca. Em fevereiro de 2006, enquanto ainda trabalhava como garçonete, Arias começou a trabalhar para Prepaid Legal Services. Isso a levaria a conhecer Travis Alexander. Em setembro de 2006, Jodi Arias, então com 26 anos, e Travis Alexander, 30, se conheceram em uma conferência de trabalho da Prepaid Legal Services, em Las Vegas, Nevada. Alexander morava em Mesa, Arizona. Arias morava em Palm Desert, Califórnia. De acordo com testemunhas presentes naquela noite, a atração foi imediata. Sky Lovinger Hughes, uma amiga de Alexander que estava presente, declarou mais tarde que Arias era linda com longos cabelos loiros, doce e amigável. Durante o jantar, Alexander e Arias conversaram o tempo todo. Na manhã seguinte, Alexander disse a Lovinger Hughes que havia encontrado sua esposa e que esta era a garota com quem queria se casar. Alexander era um mórmon devoto. Embora Arias não fosse membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela se converteu. Em 26 de novembro de 2006, apenas 2 meses depois de conhecer Alexander, Arias foi batizada na Igreja Sud. Alexander realizou a cerimônia de batismo em uma igreja no sul da Califórnia. Alexander e Arias começaram oficialmente a namorar em fevereiro de 2007. Mantiveram um relacionamento à distância, com Arias morando na Califórnia e Alexander no Arizona. Viajavam juntos com frequência e mantinham contato por meio de ligações telefônicas diárias e e-mails. Registros judiciais indicam que o casal trocou 82 mil e-mails durante seu relacionamento. No final de fevereiro de 2007, Arias mudou-se da Califórnia para Mesa, Arizona, para viver mais perto de Alexander. Trabalhava como garçonete e limpava a casa de Alexander para obter renda extra. O relacionamento terminou em 29 de junho de 2007, após aproximadamente 5 meses de namoro. De acordo com um amigo de Alexander, Dave Hell, Alexander declarou que não havia nada em Arias que ele visse como material de casamento ou material de esposa. Amigos de Alexander indicaram que ele tentou terminar o relacionamento antes, mas Arias foi persistente. O relacionamento terminou oficialmente, mas Alexander e Arias continuaram um relacionamento sexual. Isso criou um conflito interno para Alexander devido à sua fé mórmon que valorizava a castidade antes do casamento. Amigos notaram que Alexander se sentia culpado pelo relacionamento sexual contínuo com Arias. Após o término, Arias permaneceu no Arizona por cerca de 8 meses. Durante este tempo, os amigos de Alexander começaram a observar comportamentos preocupantes de Arias. Em dezembro de 2007, Alexander estava saindo com outras mulheres. Amigos relataram múltiplos incidentes. Os pneus de Alexander foram furados 2 vezes. Alexander recebeu e-mails ameaçadores. Arias seguiu Alexander em encontros com outras mulheres. Arias hackeou a conta do Facebook de Alexander. Arias acessou as contas bancárias de Alexander. Arias entrou em sua casa pela porta do cachorro e dormiu em seu sofá. Nenhum desses incidentes alegados foi relatado à polícia. Alexander disse aos amigos que acreditava que Arias o estava perseguindo. Sky Lovinger Hughes lembrou-se de dizer a Alexander que tinha medo de que o encontrassem cortado em pedaços no freezer de Arias. Ela descreveu Arias como completamente obcecada por Alexander desde o início. Apesar dessas preocupações, Alexander e Arias continuaram seu relacionamento sexual e permaneceram em contato. Em abril de 2008, Arias mudou-se do Arizona de volta para a Califórnia. Foi morar com seus avós, em Eureka, Califórnia, na parte norte do estado. Os amigos de Alexander ficaram aliviados. Sky Lovinger Hughes lembrou-se de Alexander dizendo que estava recuperando sua vida, que este era um novo começo completo, e que Arias havia ido embora. No entanto, sem o conhecimento dos amigos de Alexander, Arias e Alexander continuaram se comunicando por telefone e mensagens de texto. Engajaram-se em sexo por telefone e mantiveram contato. Em 1º de maio de 2008, Alexander contatou um planejador de viagens sobre uma viagem de negócios a Cancún, México, programada para 10 de junho de 2008.
Alexander havia planejado originalmente levar Arias nesta viagem. Ele removeu o nome de Arias da reserva e adicionou Marie Hall, conhecida como Mimi, uma mulher com quem estava saindo. Alexander então contatou Arias, e a informou que não a levaria mais a Cancún, dizendo-lhe que havia dado seu lugar de convidada para pagar uma dívida a um amigo. Em 28 de maio de 2008, ocorreu um roubo na casa dos avós de Arias na Califórnia, onde Arias morava. Os itens roubados incluíam uma pistola automática Colt calibre 25, $30 em dinheiro, um pequeno aparelho de som e um aparelho de DVD. A arma nunca foi recuperada. Os promotores especularam mais tarde que Arias havia encenado este roubo ela mesma para obter a arma. Alguns dias após o roubo, Arias alugou um carro na Budget Rent-A-Car, em Redding, Califórnia. Ela disse à empresa de aluguel que planejava visitar um amigo em Utah. Em 4 de junho de 2008, Jodi Arias dirigiu da Califórnia para Mesa, Arizona. De acordo com a acusação, ela chegou sem aviso prévio à casa de Travis Alexander. De acordo com o testemunho posterior de Arias, Alexander a convidou. Por volta das 13h40, Arias e Alexander tiraram fotografias sexualmente explícitas um do outro. Essas imagens foram datadas e cronometradas na câmera digital de Alexander. Às 17h29, a última fotografia de Alexander vivo foi tirada. A imagem o mostrava no chuveiro em seu banheiro. Imediatamente após esta fotografia, imagens acidentais foram capturadas na câmera. Uma imagem mostrava uma pessoa sangrando, provavelmente Alexander. Outra mostrava o que parecia ser o corpo de Alexander sendo arrastado. A câmera havia caído. Entre aproximadamente 17h30 e 17h33, Travis Alexander foi morto em seu banheiro. Alexander sofreu os seguintes ferimentos: 27 facadas. Um ferimento de arma de fogo no lado direito de sua testa. Sua garganta foi cortada de orelha a orelha. Os ferimentos indicavam um ataque prolongado e violento. Salpicos de sangue foram encontrados extensivamente nas paredes e no chão do banheiro. Havia ferimentos defensivos nas mãos de Alexander, indicando que ele havia lutado. Evidências de sangue mostraram que Alexander foi arrastado pelo corredor do banheiro. O médico legista determinou mais tarde que o ferimento de arma de fogo ocorreu após a morte, não antes como os investigadores acreditaram inicialmente. A sequência do ataque tornou-se um ponto de contestação. As evidências indicavam que Alexander foi esfaqueado repetidamente, sua garganta foi cortada, e depois foi baleado. Após matar Alexander, Arias colocou seu corpo no chuveiro. Investigadores encontraram mais tarde evidências sugerindo tentativas de limpar a cena. A câmera digital de Alexander foi colocada na máquina de lavar junto com roupas de cama e roupas. No entanto, os técnicos forenses conseguiram recuperar a câmera e extrair as fotografias do cartão de memória. Na cena do crime, os investigadores recuperaram um estojo de calibre 25 no chão do banho. Ouro, uma impressão de palma ensanguentada no corredor contendo uma mistura do DNA de Alexander e Ari. As cabelos de Arias na cena, e a câmera digital contendo fotografias com data e hora. Em 5 de junho de 2008, Arias continuou sua viagem para West Jordan, Utah, onde visitou Ryan Burns, um colega e interesse romântico. Burns disse mais tarde aos investigadores que não conseguiu contatar Arias por telefone em 4 de junho, apesar de ligar 3 ou 4 vezes. Quando Arias chegou à sua casa em 5 de junho, Burns notou que Arias havia mudado a cor do cabelo de loiro para castanho. Ele também observou cortes em suas mãos. Alexander deveria partir para Cancún em 10 de junho de 2008 com Marie Hall. Quando Hall não teve notícias de Alexander por vários dias, ficou preocupada. Ela sabia que Alexander tinha uma perseguidora, Jodi Arias. Em 9 de junho de 2008, aproximadamente às 22h27, amigos preocupados foram à casa de Alexander em 11428 East Queensboro Avenue, em Mesa, Arizona. O colega de quarto de Alexander forneceu uma chave de seu quarto. Ao entrar, os amigos encontraram poças de sangue levando ao banheiro. Descobriram o corpo de Travis Alexander no chuveiro. Ele estava morto há 5 dias. O corpo estava em estado de decomposição. Grandes quantidades de sangue foram descobertas por todo o banheiro principal em pisos, paredes e na pia. Os amigos ligaram imediatamente para 911.
Durante a ligação, mencionaram a ex-namorada de Alexander, Jodi Arias, identificando-a como alguém que o havia perseguido. O Departamento de Polícia de Mesa respondeu à cena. Os oficiais documentaram as extensas evidências de sangue e a posição do corpo. A cena dava a aparência de uma tentativa de limpar evidências do homicídio. Os investigadores encontraram marcas indicando que o corpo havia sido arrastado pelo corredor até o banheiro. Descobriram a câmera digital na máquina de lavar junto com roupas e roupas de cama. Uma impressão digital ensanguentada foi encontrada no corredor perto da entrada do banheiro. Os técnicos da cena do crime recuperaram a câmera digital de Alexander da máquina de lavar. Apesar da exposição à água, os especialistas forenses conseguiram extrair imagens do cartão de memória. Essas fotografias provaram ser cruciais para estabelecer uma linha do tempo. As imagens recuperadas incluíam fotografias sexualmente explícitas de Arias e Alexander com data e hora em torno das 13h40 de 4 de junho de 2008, fotografias de Alexander Ventuivo no chuveiro às 17h29, e fotografias acidentais, tiradas às 17h30 e 17h31, mostrando sangue e o que parecia ser o corpo de Alexander. Uma imagem parecia mostrar Arias arrastando o corpo de Alexander. Os investigadores usaram os carimbos de data e hora nessas fotografias para determinar a hora exata da morte de Alexander, entre 17h30 e 17h33, em 4 de junho de 2008. A análise forense identificou múltiplas amostras de DNA na cena. Uma impressão de palma ensanguentada no corredor continha uma mistura do DNA de Alexander e Arias. Cabelos de Arias foram encontrados na cena do crime. O sangue de Alexander foi encontrado por todo o banheiro. Essas evidências contradiziam diretamente as alegações posteriores de Arias sobre seu paradeiro. Um estojo de calibre 25 foi recuperado do chão do banheiro perto do corpo de Alexander. Isso correspondia ao calibre da arma roubada da casa dos avós de Arias em 28 de maio de 2008. A própria arma nunca foi encontrada. Em 19 de junho de 2008, a polícia contatou Jodi Arias e a interrogou sobre o assassinato de Alexander. Durante este interrogatório inicial, Arias declarou que viu Travis pela última vez em abril de 2008. Ela admitiu que haviam namorado como namorado e namorada por mais de 5 meses, mas se separaram oficialmente em junho de 2007 após problemas de ciúmes de ambos os lados. Ela reconheceu que continuaram tendo um relacionamento sexual após o término, mas o mantiveram em segredo das pessoas que conheciam. Ela declarou que falou com Travis pela última vez em 3 de junho de 2008. Esta declaração foi contradita pelas evidências fotográficas colocando Arias na casa de Alexander em 4 de junho de 2008, o dia de seu assassinato. Mais tarde naquele dia, às 22h54 de 19 de junho de 2008, Arias publicou uma mensagem em sua página do MySpace: "Sinto falta de Travis. Te vejo em breve, meu amigo, mas não em breve o suficiente." Os investigadores descobriram que entre 4 de junho, quando Alexander morreu, e 9 de junho, quando seu corpo foi descoberto, Arias deixou repetidamente mensagens na caixa postal de Alexander. Este comportamento foi interpretado como uma tentativa de criar a aparência de que ela não sabia que ele estava morto. Em 26 de junho de 2008, os investigadores foram informados de que a análise forense confirmou que o cabelo e a impressão de palma ensanguentada, encontrados na casa de Alexander P., pertenciam a Jodi Arias. Essas evidências a ligavam diretamente à cena do crime. Arias foi interrogada novamente. Desta vez, ela mudou sua história. Ela reconheceu estar presente quando Alexander foi morto, mas afirmou que 2 invasores mascarados invadiram a casa e os atacaram. De acordo com esta versão, os invasores mataram Alexander, mas deixaram Arias viver. Ela afirmou que um dos invasores disse-lhe para ir embora e ameaçou matar sua família se ela alguma vez mencionasse o incidente a alguém. Ela declarou que essa foi a razão pela qual não alertou as autoridades. Os investigadores não acharam esta história crível. Não havia evidência de arrombamento. As evidências da cena do crime não apoiavam a presença de perpetradores adicionais. Em 9 de julho de 2008, o 29º aniversário de Jodi Arias, um grande júri do condado de Maricopa
acusou Arias de uma acusação de homicídio em primeiro grau, com premeditação, ou, alternativamente, homicídio em primeiro grau, durante a comissão de um crime. Em 15 de julho de 2008, detetives da Polícia de Mesa e deputados do xerife do condado de Siskiyou prenderam Arias na casa de seus avós no norte da Califórnia. Ela foi registrada na cadeia do condado de Siskiyou, sob suspeita de homicídio em primeiro grau. Durante seu interrogatório de prisão, Arias manteve que não estava envolvida na morte de Alexander. Ela disse a um detetive: "Eu nem machuco aranhas." Em 5 de setembro de 2008, Arias foi extraditada da Califórnia para o Arizona. Um defensor público foi designado para representá-la. Em 11 de setembro de 2008, Arias compareceu para acusação formal e se declarou inocente de homicídio em primeiro grau. Em 12 de setembro de 2008, em uma entrevista na prisão com The Arizona Republic, Arias negou ter matado Alexander. Ela se recusou a discutir o DNA e as evidências fotográficas que a polícia alegava ligá-la ao crime. Ela declarou: "Deus sabe que sou inocente. Eu sei que sou inocente. Não tive nada a ver com seu assassinato. Eu nunca o machucaria. Ele era meu amigo." Em 24 de setembro de 2008, Arias foi entrevistada pelo programa de televisão Inside Edition. Pela primeira vez publicamente, ela declarou que estava presente quando Alexander foi morto por 2 invasores. Ela repetiu sua história de homens mascarados atacando-os. Durante esta entrevista, ela declarou: "Nenhum júri me condenará porque sou inocente, e vocês podem anotar minhas palavras." Em 31 de outubro de 2008, os promotores apresentaram um aviso de intenção de buscar a pena de morte para Arias. Eles alegaram como fator agravante que a ré cometeu a ofensa de maneira particularmente cruel. A acusação sustentou que Arias planejou o ataque e matou Alexander em um acesso de ciúmes. Em 23 de junho de 2009, um episódio de 48 horas foi transmitido no qual Arias forneceu mais detalhes sobre sua história de invasão domiciliar. Ela afirmou que ela e Alexander estavam usando sua câmera antes que os invasores atacassem. Esta entrevista seria mais tarde usada como evidência em seu julgamento, a primeira vez na história de 48 horas que uma entrevista foi usada como evidência em um julgamento de pena de morte. RTE. Em agosto de 2010, Arias mudou sua história pela terceira vez. Ela apresentou um pedido ao tribunal para admitir como evidência as cartas supostamente de Alexander. As cartas eram destinadas a apoiar sua nova teoria de legítima defesa. Em uma moção para excluir as cartas, os promotores escreveram que a ré argumentou que as cartas eram relevantes para sua reivindicação de legítima defesa, e que ela era vítima de abuso sexual e físico anterior por Alexander. Neste ponto, Arias afirmou que Alexander ficou com raiva quando ela derrubou sua câmera, e que foi forçada a matá-lo em legítima defesa. Em 9 de fevereiro de 2012, a juíza Sherry Stephens rejeitou uma moção dos advogados de defesa de Arias para remover a pena de morte como opção de punição. A defesa argumentou que Arias não deveria enfrentar a morte porque não planejou matar Alexander, e que sua morte foi um ato de legítima defesa. Em janeiro de 2012, Jennifer Wilmot, uma advogada de defesa qualificada para a pena de morte, foi designada para representar Arias junto com o defensor público Kirk Nurmi. Em 10 de dezembro de 2012, a seleção do júri para o julgamento de Arias começou. O tribunal convocou 375 jurados em potencial. Em 20 de dezembro de 2012, um painel de 12 jurados e 6 suplentes, 7 mulheres e 11 homens, foram juramentados para o julgamento de Jodi Arias. 18 jurados e suplentes em potencial foram escolhidos no total. Em 2 de janeiro de 2013, os argumentos de abertura começaram no julgamento de Jodi Arias no Tribunal Superior do Condado de Maricopa em Phoenix, Arizona. O julgamento foi realizado perante a juíza Sherry Stephens. O promotor do Condado de Maricopa, Juan Martínez, apresentou o caso do Estado. Martínez descreveu as várias histórias que Arias havia contado às autoridades policiais, antes de se fixar em um motivo de legítima defesa. Ele descreveu o assassinato de Alexander como violento, e detalhou 3 maneiras diferentes pelas quais Alexander poderia ter recebido um golpe fatal: o ferimento de arma de fogo, a facada no coração e o corte de sua garganta de orelha a orelha. Martínez observou que Alexander tinha ferimentos defensivos em suas mãos.
Martinez descreveu Alexander como um bom homem que foi seduzido, e depois perseguido por Arias, e morto em um acesso de ciúmes quando ela descobriu que ele estava saindo com outras mulheres. Ao concluir seu argumento de abertura, Martinez reproduziu parte de uma entrevista com a mídia que Arias havia dado após sua prisão, na qual ela declarava: "Anotem minhas palavras, nenhum júri me condenará." A defesa apresentou sua declaração de abertura, descrevendo Arias como uma vítima do abuso de Alexander que foi forçada a se defender. O julgamento foi transmitido ao vivo para o público e tornou-se uma sensação na mídia. Em 8 de janeiro de 2013, os promotores apresentaram aos jurados fotografias sangrentas da cena do crime mostrando o banheiro onde Alexander foi morto, seu corpo no chuveiro, e as evidências de sangue. Arias pareceu abalada ao ver essas imagens. Marie Hall foi a primeira testemunha a subir ao banco das testemunhas em 3 de janeiro de 2013. Hall conheceu Alexander através de sua congregação da Igreja Mórmon. Embora tenham saído uma vez, não houve centelha romântica, e permaneceram amigos. Alexander convidou Hall para seu retiro de trabalho em Cancún, México, e ela concordou em ir como amigos. Eles deveriam partir em 10 de junho de 2008. Quando Hall não teve notícias de Alexander por vários dias, ficou preocupada porque sabia que ele tinha uma perseguidora, Jodi Arias. Hall testemunhou que Alexander lhe disse que Arias havia furado seus pneus várias vezes, enviado e-mails ameaçadores, o seguido em encontros com outras mulheres, hackeado suas contas bancárias e entrado em sua casa pela porta do cachorro para dormir em seu sofá à noite. A acusação apresentou as fotografias digitais recuperadas da câmera de Alexander, incluindo as imagens com data e hora, mostrando Arias e Alexander juntos em 4 de junho de 2008, e as imagens tiradas momentos após a morte de Alexander. Especialistas forenses testemunharam sobre as evidências de DNA, incluindo a impressão de palma ensanguentada contendo o DNA de Alexander e Arias. A acusação apresentou evidências sobre a arma calibre 25 roubada da casa dos avós de Arias e o estojo calibre 25 encontrado na cena do crime. Em 4 de fevereiro de 2013, Jodi Arias tomou a decisão de subir ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Ela testemunhou por 18 dias consecutivos, concluindo em 13 de março de 2013. Arias admitiu ao júri que havia matado Travis Alexander. Ela afirmou que foi em legítima defesa. Ela testemunhou que Alexander foi física e emocionalmente abusivo durante seu relacionamento. Ela declarou que Alexander ficou violento no dia de sua morte, forçando-a a lutar por sua vida. Arias testemunhou que deixou cair a câmera de Alexander enquanto tirava fotografias dele no chuveiro. Ela afirmou que isso o deixou extremamente irritado e ele a atacou. Ela descreveu lutar por sua vida e finalmente matá-lo para sobreviver. Arias também afirmou que Alexander era sexualmente abusivo e que uma vez o encontrou se masturbando para uma fotografia de uma criança. Quando questionada sobre suas mentiras anteriores, Arias declarou: "Mentir não é tipicamente algo que eu simplesmente faço. As mentiras que contei neste caso podem ser diretamente ligadas a proteger a reputação de Travis, ou ao meu envolvimento em sua morte porque eu tinha muita vergonha." Arias testemunhou que mentiu sobre matar Alexander antes porque planejava se suicidar depois. A acusação, liderada por Juan Martinez, conduziu um contra-interrogatório agressivo de Arias que durou vários dias. Em 14 de março de 2013, o psicólogo Richard Samuels testemunhou para a defesa por quase 6 dias. Samuels declarou que Arias sofria de transtorno de estresse pós-traumático e amnésia. Ele explicou que essa era a razão pela qual Arias não conseguia se lembrar de Amy Toro, muito do dia do assassinato. Samuels testemunhou que Arias provavelmente estava sofrendo de estresse agudo no momento do assassinato, enviando seu corpo para um modo de luta ou fuga para se defender. O que fez seu cérebro parar? O que fez seu cérebro parar? O promotor Juan Martinez questionou o processo de avaliação de Samuels, argumentando que Arias ainda estava mentindo no momento em que foi avaliada sobre ter matado Alexander, o que comprometeria a realidade da avaliação. Em março e abril de 2013, a psicoterapeuta Alice Laviolette testemunhou para a defesa. Laviolette era especializada em violência doméstica. Ela testemunhou que Arias era uma vítima de violência doméstica, e que a maioria das vítimas não conta a ninguém porque se sentem envergonhadas e humilhadas.
Laviolette testemunhou que Arias sofria de síndrome da mulher espancada. Durante o testemunho de Laviolette ocorreu um debate entre ela e Martinez sobre se Branca de Neve poderia ser considerada uma mulher abusada, referindo-se a um artigo anterior que Laviolette havia escrito. O testemunho de Laviolette desencadeou indignação pública. Mais de 500 avaliações negativas de seu livro ainda não publicado apareceram na Amazon.com. Postagens nas redes sociais atacaram sua reputação, com alguns chamando isso de versão eletrônica de um linchamento. A acusação chamou testemunhas de refutação, incluindo várias outras namoradas de Alexander. Essas mulheres testemunharam que nunca viram Alexander exibir problemas de raiva ou violência. A acusação chamou a psicóloga Janine DeMarte, que testemunhou que Arias tinha um transtorno de personalidade borderline, não transtorno de estresse pós-traumático ou síndrome da mulher espancada. A defesa chamou o psicólogo Robert Geffner como testemunha de refutação, que contestou o diagnóstico e a metodologia de DeMarte. A última testemunha de refutação da acusação, a neuropsicóloga forense Jill Hayes, contestou as alegações da defesa sobre testes psicológicos. Durante o curso do julgamento, 3 jurados foram dispensados. Um foi dispensado por má conduta. Um foi dispensado por razões de saúde. Em 2 de abril de 2013, um terceiro jurado foi dispensado, supostamente por fazer declarações mostrando preconceito. Nesse momento, o caso havia se tornado uma sensação de tabloides e televisão a cabo, atraindo espectadores de todo o país ao tribunal. Em 16 de abril de 2003, após 38 dias de testemunho, a defesa descansou. Em 2 de maio de 2013, os argumentos finais começaram. Os argumentos concluíram em 3 de maio de 2013. O promotor Juan Martínez descreveu Arias como uma mentirosa manipuladora, que havia planejado meticulosamente o ataque selvagem. Martínez mostrou novamente as fotografias horríveis da cena do crime, e mostrou uma mensagem de texto que Alexander havia enviado a amigos chamando Arias de má. O advogado de defesa Kirk Nurmi implorou aos jurados que tomassem uma visão imparcial do caso e de sua cliente, mesmo que não gostassem dela. Os 12 jurados finais foram escolhidos do painel restante, e as deliberações começaram. Os jurados receberam o caso na tarde de sexta-feira, 3 de maio de 2013. Eles deliberaram por 2 dias completos. Na quarta-feira, 8 de maio de 2013, tarde da manhã, o júri alcançou um veredicto após aproximadamente 15 horas de deliberação. Em 8 de maio de 2013, às 13h49, o veredicto foi lido. Jodi Arias foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau. Todos os 12 jurados consideraram Arias culpada de homicídio premeditado em primeiro grau. 7 dos 12 jurados também a consideraram culpada de homicídio em primeiro grau durante a comissão de um crime. Quando o veredicto foi lido, a família de Alexander sorriu e se abraçou. Multidões do lado de fora do tribunal começaram a aplaudir e cantar. Arias mostrou emoção limitada, derramando algumas lágrimas, mas permanecendo em grande parte composta. Após a condenação, a lei do Arizona exigia que a acusação convencesse o júri de que o assassinato foi cruel, atroz ou depravado para que Arias fosse elegível para a pena de morte. Em 15 de maio de 2013, após deliberar por menos de 1 hora, o júri concordou unanimemente que o fator agravante foi provado. O assassinato foi cometido de maneira particularmente cruel. A fase de sentença começou em 16 de maio de 2013. Os promotores chamaram membros da família de Alexander para oferecer declarações de impacto das vítimas em um esforço para convencer o júri de que o crime de Arias merecia uma sentença de morte. Em 21 de maio de 2013, Arias ofereceu uma alocução, dirigindo-se ao júri durante a fase de sentença. Ela pediu uma sentença de prisão perpétua, em oposição à pena de morte. Arias Reco, NHECEU, que seu apelo pela vida era uma reversão dos comentários que ela fez a um repórter de televisão logo após sua condenação, nos quais disse que preferia a pena de morte. Ela declarou: "Toda vez que eu disse isso eu estava falando sério, mas me faltava perspectiva. Até muito recentemente, eu não conseguia imaginar estar diante de vocês e pedir-lhes que me dessem a vida." Ela disse que mudou de ideia, para evitar trazer mais dor aos membros de sua família, que estavam na sala do tribunal. Em um ponto,
Arias levantou uma camiseta branca com a palavra sobrevivente escrita nela, dizendo aos jurados que venderia a roupa e doaria todos os lucros para vítimas de violência doméstica. Em 23 de maio de 2013, o júri anunciou que não havia conseguido chegar a uma decisão unânime. A juíza Sherry Stephens declarou um julgamento nulo na fase de sentença do caso, depois que os jurados não conseguiram chegar a um veredicto sobre se Arias deveria receber a pena de morte ou prisão PIN. RPE acento agudo, TUA. De acordo com a lei do Arizona, isso significava que um novo júri seria selecionado para determinar a sentença de Arias. Em 21 de outubro de 2014, o novo julgamento de sentença de Arias começou. Um novo júri foi selecionado para revisar as mesmas evidências apresentadas durante a primeira fase de sentença. Declarações de abertura foram dadas. Desta vez, o foco estava na composição psicológica de ambas as partes. A defesa tentou retratar Arias como uma mulher vulnerável e Alexander como emocional e fisicamente abusivo. O novo julgamento de sentença continuou até o final de 2014 e início de 2015. Em 5 de março de 2015, o segundo júri também não conseguiu chegar a uma decisão unânime sobre se Arias deveria ser sentenciada à morte. De acordo com a lei do Arizona, quando um júri não pode chegar a uma decisão unânime sobre a pena de morte, a opção de execução é removida. A decisão de sentença então recai sobre o juiz, que deve escolher entre duas opções: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. O promotor do condado de Maricopa, Bill Montgomery, emitiu uma declaração observando que, embora um veredicto do júri seja a resolução preferida, a lei do Arizona estabelece finalidade para a fase de sentença. Ele declarou que o tribunal agora imporia a punição. A recomendação de sentença do Estado seria exposta em documentos apresentados ao tribunal e em argumentação perante o tribunal. Em 13 de abril de 2015, a juíza Sherry Stephens sentenciou Jodi Arias à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Jodi Arias foi transportada para o complexo prisional do estado do Arizona para começar a cumprir sua sentença. Em 2026, ela permanece encarcerada. De acordo com relatos de ex-companheiras de cela Tracy Brown e Donovan Barring em um especial da Lifetime de 2020 intitulado Jodi Arias, Cellmate Secrets, Arias foi descrita como amigável, calma, gentil e bem-falante durante seu tempo na cadeia Estrela em Phoenix aguardando seu julgamento. Ela era artística e gostava de desenhar e cantar. Arias até oficiou um casamento entre Brown e Barring enquanto estava na prisão. No entanto, elas também descreveram Arias como calculista e declararam que ela usava sua sexualidade para manipular oficiais masculinos. Arias se envolveu em várias atividades enquanto encarcerada, incluindo a criação de obras de arte. Em 2024, Arias vendia obras de arte originais através de um site administrado por sua família. Em 6 de julho de 2018, os advogados de Arias apresentaram uma apelação contra sua condenação. A apelação alegou que o nível de cobertura da mídia no caso e a má conduta da promotoria impediram Arias de receber um julgamento justo. Em 2020, o Tribunal de Apelações do Arizona emitiu sua decisão. O tribunal reconheceu que houve má conduta flagrante do promotor durante o julgamento. No entanto, o tribunal decidiu que a condenação deveria ser mantida porque foi baseada em evidências esmagadoras da culpa de Arias. Arias solicitou que a Suprema Corte do Arizona revisasse o caso. Em novembro de 2020, a Suprema Corte do Arizona recusou-se a ouvir a apelação. Em uma postagem de blog de 2026, Arias afirmou que os detetives que trabalhavam em seu caso haviam perdido ou destruído evidências. Ela declarou que estava preparando uma nova apelação argumentando que seus direitos constitucionais haviam sido violados durante seu julgamento original. Em outubro de 2017, Arias alegou em uma ação civil que o chefe de sua equipe jurídica, Kirk Nurmi, violou o privilégio advogado-cliente ao divulgar informações confidenciais com o propósito declarado de ganho financeiro e sua própria redenção pública em um livro revelador sobre o caso. O caso atraiu a atenção da mídia sem precedentes. A Associated Press descreveu o caso como um circo e um trem desgovernado.
Eles relataram que o caso se transformou em uma sensação mundial enquanto milhares seguiam o julgamento através de uma transmissão web ao vivo, e não editada. O julgamento recebeu cobertura diária de redes de notícias a cabo, e gerou uma indústria caseira virtual para talk shows. No tribunal, o caso degenerou em um espetáculo tipo circo, atraindo dezenas de entusiastas todos os dias que faziam fila para ter a chance de conseguir apenas alguns assentos públicos abertos na Gale, o RIA. A Associated Press observou que para seus fãs, o julgamento de Arias tornou-se uma novela ao vivo durante o dia. O Toronto Star declarou: com sua mistura de ciúme, religião, assassinato e sexo, o caso Jodi Arias mostra o que acontece quando o sistema de justiça se torna entretenimento. Durante o julgamento, figuras públicas expressaram livremente suas opiniões. A governadora do Arizona, Jen Brewer, disse aos repórteres após um evento de imprensa não relacionado que acreditava que Arias era culpada. A rede HLN emitiu comunicados de imprensa sobre sua liderança de audiência durante o julgamento. Em 21 de maio de 2013, a HLN ficou em primeiro lugar entre as redes a cabo apoiadas por publicidade, quando Arias subiu ao banco para implorar por sua vida, entregando 2.540.000 espectadores totais. Em 22 de junho de 2013, a Lifetime Network transmitiu Jodi Arias, Dirty Little Secret, um filme feito para televisão. O filme estrelou Tania Raymond como Arias e Jesse Lee Soffer como Alexander. Em 21 de janeiro de 2023, a Lifetime lançou outro filme intitulado Bad Behind Bars, Jodi Arias, estrelando Celina Sinden como Jodi Arias. Durante o julgamento e o encarceramento, uma conta do Twitter em nome de Arias foi operada pelos amigos de Arias em seu nome. Em 22 de junho de 2013 dessa conta, um tweet declarava: simplesmente ainda não sei se vou me declarar culpada ou recorrer. No final de janeiro de 2013, obras de arte desenhadas por Arias começaram a ser vendidas no eBay. O vendedor era seu irmão, que alegou que os lucros iriam para cobrir os custos de viagem da família ao julgamento e melhor, comida para Arias enquanto estava na prisão. Em 2026, Jodi Arias permanece encarcerada no complexo prisional do estado do Arizona, cumprindo sua sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pelo ASA. Assassinato de Travis Alexander, em 4 de junho de 2008.